Quero meditar com os irmãos nessa noite. Nós já cantamos esse cântico, baseado, inspirado nesse capítulo de Isaías. Mas eu quero agora de maneira especial trazer a palavra do Senhor ao seu coração, aos nossos corações aqui, para que possamos meditar em tudo aquilo que o Senhor fez por nós e como Ele pensou em nós. Porque Isaías capítulo 9, eu farei a leitura do versículo 1 e 2, apenas esses dois versículos. Eu peço para que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque depois eu retorno para a gente ler outros versículos desse mesmo capítulo. Mas por enquanto nós faremos a leitura dos versículos 1 e 2 de Isaías 9, que fala a respeito do nascimento. E depois, posteriormente, eu estarei lendo sobre o reino do príncipe da paz. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Feche seus olhos mais uma vez comigo e vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, bendito, muito obrigado pela tua palavra. Ela que é poderosa, viva, eficaz, que não volta para ti, sem antes fazer tudo aquilo que o Senhor deseja. E de fato, ela volta para ti, ó Deus, cumprindo o propósito para o qual ela foi enviada. Mais uma vez nessa noite, a tua palavra está sendo enviada a nós, porque ela foi lida e ela será pregada. Nós meditaremos nela e ela falará poderosamente aos nossos corações. Desperta-nos, ó Deus, ainda mais a responsabilidade que nós temos, por termos recebido o privilégio de termos o teu Filho como nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Nessa profecia de Isaías, aqui no capítulo 9, eu quero começar ressaltando o que ele fala aqui no versículo 1, a respeito das duas províncias, Zebulon e Naftali. Essas duas províncias, elas foram despovoadas pelo rei da Assíria. Mas a glória que aquelas partes da Palestina receberiam nos últimos dias, como a palavra profética que diz, porque nos primeiros dias ela seria desprezível, nos primeiros dias ela estaria aflita e em obscuridade, mas nos últimos dias elas receberiam a glória da presença do Messias, a glória da presença de Jesus Cristo, que de fato passou por ali, e ao redor do mar da Galileia, ele realizou uma boa parte do seu ministério. Onde Jesus passa, há mudança, igreja. Por isso é impossível para nós que cremos no Senhor Jesus, que vivemos com Ele, Ele fez de nós a habitação dEle, não termos a nossa vida todos os dias sendo mudada, todos os dias sendo abençoada, e todos os dias recebemos da parte dEle algo novo, porque onde Jesus passa, o versículo 2 fala que Ele traz a sua luz. O versículo 2 fala então que esse povo andava em trevas, mas viu-se uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. De fato, profeticamente, toda essa luz era para ser aproveitada, para ser de fato um grande privilégio para o povo de Israel. Mas segundo João capítulo 1, versículo 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora nós podemos nos apropriar desta profecia para os dias de hoje, conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo e sabendo que Ele veio até nós, e agora não só especificamente para o povo de Israel, porque não o quiseram, mas para todo o mundo. E então esse versículo 2 também cabe a nós dizer a respeito dele,
que a presença de Jesus, a luz do mundo, dissipa as trevas que está aí no mundo. Nós sabemos também que o mundo jaz no maligno, mas onde Jesus chega, a vida, onde Jesus chega, a ressurreição, porque Ele nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, e Ele também, de fato, para a honra e glória do seu nome, nos tirou do lamaçal do pecado, nos limpou, como foi a mensagem ultimamente sobre o sangue de Jesus, nos limpou, nos purificou pelo seu sangue, e nos tirou da cegueira, da escuridão espiritual, e nos trouxe para a sua luz. Não precisa abrir comigo, mas eu quero ler alguns versículos, e todos esses estão no livro de João, e que fala a respeito da luz de Jesus ser a luz. Diz assim, João capítulo 1, versículo 9: estava chegando ao mundo aquele que é a verdadeira luz, que veio para brilhar sobre todos os que vêm ao mundo. Aqui é a respeito do verbo que se fez carne e habitou entre nós. Logo João capítulo 1 fala do advento de Jesus, do seu nascimento, da sua encarnação, e Ele veio para trazer a luz, a verdadeira luz, que veio brilhar, agora não só sobre Israel, mas sobre todos os que vêm, que existirão, que vierem a existir no mundo. A única participação, se assim podemos dizer, porque o plano de Deus é perfeito, o plano de salvação é perfeito, é que o homem precisa arrepender-se, abrir o seu coração e entregar a sua vida a Jesus. Mas tudo mais o Pai já propiciou para nós. Desde o início da queda do homem, desde aquele momento, Deus já disse à serpente que Ele suscitaria da semente da mulher alguém que pisaria, que esmagaria a sua cabeça. E isto aconteceu. Aleluia. Nós vivemos uma nova vida. João capítulo 3, versículo 19 diz: a sentença deles está baseado neste fato. A luz veio ao mundo, porém os homens que amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Infelizmente, mesmo Jesus sendo a luz do mundo, mesmo Jesus tendo estado entre nós e trouxe essa luz divina, ainda alguns preferem ficar na escuridão, porque preferem os caminhos maus. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pelas nossas vidas que aqui, a todos nós que aqui estamos, porque nós nos entregamos a essa luz, nós aceitamos a esta luz e dissemos um dia para Jesus: vem de fato fazer morada em nós e vem iluminar o nosso caminho. Temos ainda a sua palavra, que foi a meditação de domingo passado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E Jesus também é o verbo vivo, é a palavra de Deus viva, e nós dele nos alimentamos. Aleluia. João 8:12. Depois, em um dos seus ensinos, Jesus disse ao povo: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não vão tropeçar na escuridão, mas terão a luz da vida. É por isso que, diante de muitos detalhes, ou de muitas adversidades, de muitas coisas que a vida nos apresenta, nós não tropeçaremos mais, porque não vivemos na escuridão. E ainda contando com a sua palavra, que é luz para o nosso caminho, nós conseguimos enxergar ainda mais longe onde está aquilo que pode nos atrapalhar, aquilo que pode nos derrubar. E Jesus ainda garante que aquele, como eu e você, que entregamos a nossa vida a Ele, porque nós o seguimos, nós não tropeçaremos na escuridão, mas teremos a luz da vida, que é o próprio Jesus. Aí em João 9,5, ele fala do privilégio de que nós o recebemos como luz do mundo, mas ele nos deixa algo para pensar. João 9,5, mas enquanto eu ainda estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Ai, pastor, acabou então? Ele já não é mais a luz? Ele é a luz, mas ele deixou-nos como a luz do mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quem agora vai espalhar? Quem agora vai levar essa luz?
quem agora vai alumiar a vida das pessoas, levando o evangelho de salvação que descortina, que tira aquela escama que está posta nos olhos das pessoas espiritualmente falando, e como a palavra declara que é para que não se manifeste sobre elas a glória de Deus, e por isso o príncipe desse século cegou o entendimento delas. Mas quando você chega com a luz que é Jesus, você desempenhando o seu papel agora, como mensageiro, discípulo dele, que é a luz do mundo, essas pessoas serão libertas, e assim como eu e você, elas terão a luz da vida. Igreja, tudo isso está implícito, tudo isso está incluso no nascimento de Jesus. Que maravilha nós termos recebido esse dom perfeito de Deus. Que bênção nós temos o Senhor Jesus. E João 12,46 diz: eu vim como uma luz para brilhar neste mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Eu não posso me aprofundar muito, porque o tema aqui, ou o alvo aqui, é falarmos do nascimento de Jesus. Mas todo aquele que creu em Jesus, todo aquele que crê de fato em Jesus, não pode mais andar na escuridão. E às vezes nós nos encontramos com pessoas que estão tão abaladas espiritualmente, tão sensíveis espiritualmente falando, e às vezes dizendo: de novo eu estou num buraco. Que buraco é esse? Você foi chamado para sair da escuridão e para viver de uma vez por todas na luz de Cristo. Ele é a luz do mundo e que nos fez agora aqueles que levarão a sua palavra adiante. E essa luz que resplandeceu em nós, resplandecerá também em outros corações. Amém? Você tem feito isso? Você tem desejado isso? Você de fato anela em ver os seus irmãos, os seus parentes, irmãos também, né? Seus parentes, seus vizinhos, seus amigos aos pés de Jesus? E desfrutando dessa luz, Jesus veio ao mundo para nos trazer a luz. Agora em Isaías 9 novamente, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Irmãos, todo o plano de salvação, tudo isso que já aconteceu no decorrer da história, o nascimento de Jesus, seu crescimento, seu ministério, morte e ressurreição, está determinado pelo Senhor, o nosso Deus, desde esta profecia, porque a última frase do versículo 7 me chama muita atenção. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Nós não estamos empenhados em qualquer palavra, nós não estamos alicerçados em qualquer palavra, nós não estamos em qualquer alicerce. Nós estamos num alicerce onde o zelo do Senhor arquitetou tudo, para que tudo acontecesse no seu tempo certo. E hoje nós podemos desfrutar dessa graça. Mas pensando ainda um pouco com você no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. As duas naturezas em Cristo, quando fala o menino nos nasceu, está atribuindo aqui a questão de que Jesus veio 100% homem, mas ele veio como filho do homem, que aqui a palavra também diz, um filho se nos deu, para também deixar claro a sua natureza divina, 100% Deus, que o mundo não quer reconhecer ou entender, mas nós entendemos, porque ele veio e assumiu a forma de servo de obediência,
tal essa que foi até a morte de cruz, mas Ele o fez para demonstrar o seu amor e também todo o seu poder. Ele é maravilhoso, como nós vemos aqui no versículo 6, maravilhoso conselheiro. Esse título de Jesus Cristo, ele é algo muito poderoso e muito forte, porque todo aquele que olha para o seu evangelho, para os seus ensinos, e que toma de fato os seus conselhos, não vive enganado. Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é expressamente Deus, mesmo ainda sendo declarado aqui o menino que nasceria, mas um menino expressamente Deus, porque Ele é Deus forte, Pai da eternidade, aquele que é eterno no seu próprio ser, e que assim, só Ele pode conceder o dom da vida eterna. Como Ele é eterno, só Ele pode conceder a vida eterna. Por isso Ele é o Pai da eternidade. E Ele também esteve, como João capítulo 1 diz, vou repetir aqui, Ele esteve presente na criação, porque o verbo que se fez carne habitou entre nós, diz aquela palavra ou naquele texto, que Ele está desde a fundação do mundo. Ele é eterno, Ele é o príncipe da paz, não só aquele que traz a paz aos nossos corações, porque tudo está certo, porque isso não é paz, ou nem necessitaríamos de paz, mas é aquele que nos traz a paz mesmo em tempo de guerra, é aquele que, mesmo quando ainda não estamos vivendo tudo aquilo que nós almejamos, mas a paz que excede todo entendimento, vem dEle, e por isso, em vez de nós ficarmos padecendo nas nossas necessidades, ou padecendo de tristezas, nós podemos nos consolar nesta paz, porque Ele é o príncipe da paz. Além de luz do mundo, além de tudo isso que foi atribuído a Jesus, nós vemos ainda outros títulos que foram atribuídos a Ele. Pão da vida, só Ele pode nos alimentar. Bom pastor, só Ele de fato pode nos dar a direção correta. Senhor dos senhores, por isso não há nenhum Deus que se iguale a Ele. Rei dos reis, Ele está sob toda a autoridade constituída no mundo. Não fique preocupado com a política, com o que vai acontecer, porque nós estamos debaixo do governo do Rei dos reis. Estamos debaixo do governo político existente, nós oramos por ele, e temos que orar, igreja. Agora não é hora de bandeira partidária, agora é momento de levantarmos uma só bandeira, orarmos pela paz e pela prosperidade do nosso país. E nesse momento que nós estamos vivendo, nós também precisamos clamar pela cura. Ele é Rei dos reis, e que voltará como tal, para julgar o mundo, com justiça, como diz a palavra aqui no final do versículo 7, para estabelecer o seu reino, e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora. Então nós já estamos vivendo no reino de justiça dele, desde agora e para sempre. Quando ele voltará, julgará a todos, julgará o mundo, e nos dará o seu reino eterno com Ele. Agora nós estamos vivendo debaixo do seu reino aqui na terra, e temos esse privilégio, que ao mesmo tempo nos dá a responsabilidade, e Ele também tem algo que é atribuído a Ele, e que fez toda a diferença para nós, o Cordeiro. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, o Cordeiro que foi imolado, o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que verteu o seu sangue por nós, mas o Cordeiro que voltará como Rei dos reis, para julgar, devido aos seus nomes, devido ao seu caráter, devido ao seu governo, nada disso que foi dito aqui terá fim, para quem nele crer, para quem está nele, tudo isso
está à nossa disposição. Igreja, nós passaremos por dificuldades e adversidades, mas nós precisamos entender que nós estamos debaixo do poder do Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, que é Jesus. Quando criança, e por isso Jesus fala a respeito de sermos como criança. Quando criança, eu me lembro que andar por uma estrada de terra, às vezes 10 quilômetros para ir buscar um queijo que meu pai ganhava, e era à noite, que ele chegava do serviço e falava: ó, irmão, nos deu um queijo, e eu vou lá buscar. E eu toda vez caía no negócio de ir junto, né? Eu esquecia que eu era criança, que eu iria me cansar. Mas eu me lembro, tirando a canseira, eu me lembro de que estar com meu pai naquela estrada, e conforme ia caindo a noite, chegando a noite, eu não sentia medo. Eu sempre pensava: o meu pai está aqui, o meu pai está comigo. Deus não faz isso com você, mas meu pai fazia. Ele deve estar assistindo o culto, inclusive, de contar histórias macabras assim, sabe? Aquelas histórias de sítio. Quem já morou no sítio? Mas eu não ligava para as histórias, porque eu estava com ele. E quando eu lembro, como eu acabei de me lembrar agora dessas experiências que eu tinha com meu pai, mesmo o meu pai, o nosso Deus, ter nos avisado nas Escrituras, na sua palavra, tudo aquilo que nós iríamos passar, nós não precisamos temer, porque Ele está conosco, e Ele sempre estará conosco. Ele nasceu, Ele viveu, Ele desenvolveu o seu ministério e nos ensinou, até chegar à morte de cruz para nos salvar, mas ressuscitou, para que a nossa fé não fosse vã. Nós não buscamos a um Deus que morreu, muito menos e que ali ficou morto, muito menos nós buscamos alguém que só foi um grande exemplo de vida, de amor, de dedicação. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso que Apocalipse 1:8 declara. O Deus Todo-Poderoso é o nosso Jesus, que nasceu como um menino naquela manjedoura, mas que como filho do homem teve autoridade sobre a enfermidade, sobre os demônios, sobre toda a cultura enganosa daquele tempo, e Ele deixou a sua palavra para que hoje nós pudéssemos viver em novidade de vida e uma vida abundante com Ele. Amém? Por isso nós precisamos celebrar o Natal, não nos importando que não foi agora, foi em setembro, foi entre setembro ou outubro, jamais foi em dezembro, isso não importa. Glória a Deus que nós temos no nosso calendário essa data para ser lembrada, e precisamos aproveitar, porque talvez um dia isso nem vai acontecer mais. Só estará nos nossos corações, mas talvez não teremos como agenda, como calendário. Todo mundo pega o calendário no início do ano, quando tinha, né? Aquelas folhinhas, já todo mundo corria para ver que dia que cai o Natal desse ano. Então é algo que nos marca e deve continuar marcando as nossas vidas, porque Jesus nasceu. Porque Jesus nasceu. Por isso agora, este privilégio me traz uma outra responsabilidade, além da que eu já falei de anunciar, além de pregar o Evangelho. É como você vai festejar, é como você vai celebrar. Todo ano, não deixe passar batido aqui, e ainda está sendo transmitido. É muito bom que os irmãos em casa, mais uma vez, ouçam e relembrem. Você precisa celebrar esse dia com responsabilidade. Muitas pessoas usam esse dia para se encherem do vício, daquilo que é destrutivo, da bebida. E às vezes você pode cair na graça de dizer, só uma vez por ano. Não, é nessa vez por ano que o nosso coração precisa estar como nunca voltado para Ele, glorificando e exaltando esse Deus da vida. Amém, igreja?